Legal, estamos de volta com Fiscalização Pública, conversando com a vereadora professora Poliana. Vereadora, a senhora teve uma reunião com o secretário Jean Soldi, tratando da Delegacia da Mulher. Aliás, tema que a senhora abordou no último Fiscalização. Conte-nos o que foi o resultado dessa reunião com o secretário. Então, essa reunião, para mim, foi muito positiva, porque nós fizemos essa solicitação à Prefeitura para que ajudasse, no caso, a Delegacia da Mulher, cedendo estagiários e... Parece que houve uma ação muito interessante por parte da administração no sentido de promover um convênio com o CIEE, inclusive o contrato já foi até assinado, aditado por parte do prefeito, com a previsão de 40 estagiários e assim, será, nesse sentido, será contemplado a Delegacia da Mulher e outras delegacias que também passam por problema de falta de funcionários. Nós sabemos aí que é uma questão do governo do estado, também já apelei ao governador, informando essa situação. O estado ele precisa cuidar mais, né, do que lhe compete, no caso em termos de segurança pública, mas nesse momento onde a gente precisa dar continuidade ao atendimento, a prefeitura teve essa ação positiva. Tudo indica que vai se concretizar nos próximos 30 dias. No caso, o convênio também com a Secretaria de Segurança, toda a documentação ela já se encontra em São Paulo para ser analisada e assinada. Então, por isso... Curso de administração, de direito... Então, ele não informou detalhamento, mas provavelmente, né, eu também indaguei isso, serão, assim, estágios para essas áreas de administração e também direito. Então, já está em São Paulo para ser assinado e ele mensurou que, no máximo, em 30 dias, a gente já tenha, no caso, a colocação desses estagiários nesses postos que tanto precisa, em especial da Delegacia da Mulher, que é a delegacia, só para lembrar, que mais tem registrado ocorrências. Se de um lado é um ponto relevante, porque a gente observa que hoje a mulher denuncia mais, por outro lado, a gente precisa cuidar de cada processo para que, no caso, a pessoa que pratica o ato, né, de violência, ela não fique impune. Porque se ficar impune, infelizmente, até a denúncia depois, né? Vai acabar tendo um efeito reverso no futuro, inibindo né, o registro de ocorrências, e não é esse o objetivo nosso, principalmente, né, da Lei Maria da Penha. Tanta campanha, denuncie, Sim. Denuncie. A mulher toma coragem, vai não é fácil, denuncia, não deve ser fácil, não é fácil. Vai, denuncia. E aí, como fica? Então, a gente precisa cuidar disso. E, paralelo a isso também, a gente tem insistido, junto à Assembleia Legislativa, também ao Tribunal de Justiça do Estado, para que a gente tenha uma vara específica para esses casos de violência contra a mulher e também contra a família. Vereador, mudando um pouco de assunto, é de segurança, mas agora é a questão de uma taxa que está sendo cobrada através de uma lei municipal, né? Que é a contribuição para custeio de serviços de iluminação pública. Sim. Começou em 2015. Certo. E até agora nada foi feito. E também porque a senhora conseguiu chegar a descobrir esse enigma, por que a contratação de uma terceirizada se encontra parada? Por que tem tanto problema de edital? Pois bem, eu já solicitei a apresentação de relatórios, até para que a gente possa ajudar nessa análise e de repente, apresentar uma sugestão. Mas não se avança. Então, você tem a cobrança da contribuição da iluminação pública, isso também impactou o setor de indústria, de comércio, porque a taxa, né, não seria a taxa, mas a contribuição, ela varia de 4% a 10%, dependendo do consumo que cada estabelecimento ou indústria tem. Só que, para os donos de indústria, em pleno período de recessão econômica, isso significa também um aumento na despesa. E na hora que você aumenta a sua despesa, se você não está tendo, a economia não está girando, se você não está tendo lucro, você vai começar a cortar a despesa também. E, infelizmente, muitas vezes se corta onde? Na vaga de emprego. Sim. Se corta em pessoal. Então, por conta disso, você tem hoje a cobrança no município e o serviço que está sendo feito, ele começou a ser feito há poucas semanas, né? A gente iniciou o ano com vários pontos escuros na cidade. Eu acho assim que uma coisa que amenizou
um pouco foi o fato do horário de verão, Sim. né? As pessoas não sentiram Mas tanto. é paliativo, né? Mas é paliativo, é só naquele momento. E assim, o fato assim, janeiro é o período de férias, mas em fevereiro, com a retomada das aulas, enfim, da rotina, né, da cidade, a gente começou a ter também o aumento no número das reclamações, né, em termos de apontamentos de ruas e vários pontos de iluminação com lâmpadas queimadas e que não estavam tendo trocas. Começaram a fazer as trocas, mas ainda a gente entende que de uma forma muito precária, que não atende, no caso, ao que a Prefeitura apresentou por objetivo quando ela criou a contribuição de iluminação pública, que o contribuinte, mais uma vez, o munícipe, é quem está pagando. Põe a mão no bolso. Põe a mão no bolso, mas não está tendo serviço a contento. Isso acaba que deixando o pessoal, a sensação de insegurança, enfim, há uma série de sentimentos com relação a isso. Não é só a questão da iluminação, é principalmente a questão da segurança das pessoas. Sim. Vereadora, vamos falar ainda de serviço público, a questão da lei anti-pichação. Sim. Né? Alô, bobão, pichação não é arte. Grafitagem é uma coisa, pichação é outra. Tem umas fotos, eu queria que a senhora falasse em cima, inclusive, e está sendo recorrente no Jardim Santa Cruz, é isso? Então, são situações que nos deixam bastante chateados, porque falta essas pessoas, né, algo que hoje a gente entende como empatia. O que é? A capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro. Eu fico imaginando se a pessoa que pratica a pichação, se ela imaginasse o seguinte, que esse muro que estava pintado e limpo é o muro que ela, né, juntou dinheiro ou então pagou por mês lá, né, em 10 vezes a pintura da casa, a reforma do muro, e aí vem um sujeito que vem e que picha. Um trabalho que você empenhou, coisa feia. Empenhou recurso, uma série de coisas, né? Trabalho, né? É dinheiro. Lógico. Aí as pessoas cuidam e vem outra pessoa para estragar. Então, essas pessoas, elas não têm um mínimo de decência e de respeito. Porque se elas se colocassem no lugar desses moradores, né, desses proprietários, eu duvido que faria, Miguel. Agora, temos a lei. E o que a Prefeitura tem feito? Né? Quais são as medidas? As câmeras do COE, elas estão sendo utilizadas nesse sentido? Então, eu indaguei, não tive um retorno ainda, que seja claro, para que a gente sinta a segurança de que está sendo feito algo. Então, não basta só ter a lei, nós temos que ir além da lei. Lógico, e tem que se fiscalizar, Sim. e tem que se punir. Sim. E, vereadora, fala um pouquinho da saúde, a falta de medicamentos. A senhora fez um requerimento, porque está tendo muita dificuldade, né? Principalmente antibióticos e remédios de uso contínuo. Quais são os medicamentos que mais faltam na farmácia? Na própria farmácia da Prefeitura Central... É só para a população entender, vereadora, até queria que a senhora explicasse. Existe um medicamento, até para que você saiba como proceder, que são da listagem municipal. Municipal e outros da listagem do Estado. Então, na própria farmácia central, né, que é aqui, inclusive, próximo ao prédio do relógio, da CTI, lá tem uma lista desses medicamentos. Os nomes, eu não sou da área da saúde. Então, como a maior parte é o nome in natura, não seria o nome, desculpa o termo, né? Mas assim. Industrializado, comercial. Não é o nome comercial, mas assim, você tem uma lista lá. O que me preocupa é que você tem nessa lista antibióticos, remédios de uso contínuo, idosos hoje, bastante assim, no caso, as solicitações de ajuda, né, partem principalmente do público idoso da nossa cidade, que não tem encontrado, né, medicações de uso contínuo na continuidade que deveria se encontrar. Eu já entrei em contato com a farmacêutica Cristina e aqui afirmo para vocês, é uma profissional muito dedicada, que realmente, assim, eu vejo o empenho dessa profissional em termos de organização do setor e para poder atender a demanda. Então, além de problemas, às vezes, dessa medicação, de entrada dessa medicação no país, a gente também tem alguns entraves em termos de processos licitatórios, abertura de atas, enfim, procedimentos administrativos.
O que me incomoda um pouco nisso tudo é que, se você já tem o diagnóstico, pelo menos a previsão da população que faz uso contínuo do medicamento, entendo que a administração, ela deveria de ter também uma equipe que trabalhasse, não em cima da hora, mas já com essa previsão, né, anual. Então, assim, há alguns procedimentos, eu falo, poxa, mas por que demorou, então, para abrir licitação ou a questão da ata, enfim, são situações como essa que eu questiono. Mas já entramos em contato, ela se colocou à disposição e agora, em posse dessa lista que, né, tem chegado até nós, as indicações que as pessoas colocam, olha, está faltando tal remédio, está faltando, teve uma época que chegou até a faltar insulina. Então, diante do que me apresenta, eu vou estar levando, porque ela mesma colocou, cada caso é um caso. Sim. Eu acho importante a gente colocar para a população que é claro que está faltando, a gente tem que resolver isso, se é obrigação da prefeitura, a gente tem que somar forças aí para agilizar e para ser rápido, né? Para que o remédio chegue e que a doença não se agrave. Mas é importante também informar, orientar sobre o que está acontecendo. Porque quando a população não sabe o que está acontecendo, aí a insatisfação, ela redobra. Então, não sabe da dificuldade, por exemplo. Quando ela não sabe da dificuldade, onde que está o problema, aí a insatisfação, ela dobra. Então, por conta disso, já que o dinheiro é público e é dever e é direito também do cidadão, dever da prefeitura, alguns medicamentos e direito do cidadão, é importante também que a gente tome, né, conhecimento de todo esse trâmite e que a gente vá criando medidas para evitar essa demora. Vamos falar de direito agora, só que nós vamos falar do servidor público. Certo. Né? A questão do plano de carreira, eu queria que a senhora falasse, e um requerimento que a senhora falou também, que a senhora enviou, a respeito do licença-prêmio do servidor. Eu queria que a senhora comentasse sobre essas duas situações do servidor público. Bom, com relação ao plano de carreira, olha, Miguel, eu estou aqui há 12 anos como vereadora, sou servidora pública, estou afastada sem remuneração, iniciei na vida política, tendo por base reivindicações de melhorias de condições de trabalho para os professores, e depois, quando a gente iniciou pelos professores, a gente acabou vendo que a necessidade de melhores condições de trabalho é para todo o funcionalismo. Sim. E hoje, com essa crise econômica, para todo trabalhador, principalmente pela manutenção dos empregos, como eu já disse no começo do programa. Mas voltando para a situação do nosso servidor, nós tivemos, assim, um passo, né, na direção da constituição dos planos de carreira do funcionalismo público em geral, que foi quando a prefeitura ela executou no ano passado, né, um pregão, e teve uma empresa vencedora para constituir isso. Só que até agora, a gente já está aqui no mês de março, a gente não tem uma devolutiva do como que está isso, em qual fase que a empresa está nesse processo de elaboração do estudo para constituir um plano de carreira. Uhum. Então, eu fiz um requerimento nesse sentido para que a gente acompanhe esse processo, tá? Com relação, você me perguntou também, licença-prêmio. Nós temos aí, nós chegamos um ano a ter pedidos de licença-prêmio de 5 anos atrás. Então, por exemplo... Já era para ganhar outra licença-prêmio. Já estava vencendo a segunda licença-prêmio. Hoje eu conversei com o secretário Eduardo Cursino, ele me garantiu que eles conseguiram reduzir, então eles estão assim, numa lista de 2 anos, mas precisa andar bastante ainda. Com a queda da receita, você também tem aí um aumento com gasto de pessoal proporcional. Então eles têm tido algumas dificuldades, afirmou para mim que está seguindo a lista, mas assim, o que nós precisamos mais? Mais uma vez, transparência do poder público. Então eu sugeri por meio de requerimento que da possibilidade da gente deixar essa lista pública. Porque às vezes chega um funcionário ou outro e fala, mas o fulano recebeu, a fulana recebeu, parece que teve alguém que ajudou, que entrou em contato. E quando você tem essa situação, você acaba denegrindo o processo. Você gera dúvida, né? Gera dúvida, as pessoas passam a desconfiar, a não acreditar.
Então, o que a gente solicitou? No caso, eu solicitei como vereadora, que se estude a possibilidade de deixar isso público, para que as pessoas possam acompanhar quem está recebendo. E daí, o que acontece? Se ela, de repente, é a 100ª da lista, mas ela começa a acompanhar, poxa, esse mês conseguiu pagar para 20. Olha, o outro mês pagou para 15. Então, se a média está sendo 18, então ela começa já a fazer a previsão do seguinte, que de repente ela possa receber no mês tal. E se programar para isso. Porque o que o servidor faz com a licença-prêmio quando ele recebe? A maior parte deles. Casos positivos. Melhoria na casa, pagamento de um curso que quer fazer. Enfim, pelo menos é isso que chega até mim. E tem os casos tristes também, que as pessoas apelam porque tem algum ente da família passando por doença e precisa do recurso para acudir um familiar. Então, são casos diversos, mas independente da razão, é direito, né, do servidor. É direito do servidor. Muito bom. Vereadora, o tempo passa rápido conversando com a senhora. Queria agradecer a sua participação mais uma vez, mas antes, suas considerações, por favor. Miguel, eu que agradeço. Eu quero dizer para vocês que eu estive recentemente em Vitória, Espírito Santo, para participar de uma conferência das cidades. Foi um momento muito produtivo, porque diante do contexto que a gente passa em termos de política no país, de insatisfação, a questão da crise econômica também, tão importante quanto a gente manifestar a nossa indignação é também cada um de nós ser protagonista de uma nova história, de uma nova realidade. E esse momento que o PPS teve em Vitória foi para isso. Foi para que a gente pudesse ali se alimentar de propostas viáveis que já deram certo em algumas cidades e até mesmo em outros países e que podem, sim, dar certo em outros locais desse nosso Brasil querido, que infelizmente tem passado por esses problemas, mas assim, eu amo meu país, minha cidade, meu estado. E é por amar que a gente acredita, né? Que é possível fazer diferente. Então, nós estamos aqui dispostos a essa tarefa, mas é preciso que cada cidadão também some esforços nesse sentido. O Cristóvão Buarque, ele disse uma coisa que me fez pensar muito. Ele colocou assim, ó, um juiz ele pode prender um corrupto, mas é difícil, né? Ele não consegue eleger um honesto, porque é o voto só dele. Então, com essa fala, a maneira que eu percebi foi a seguinte: onde está o poder? O poder está no povo, na população. O poder emana do povo. Então, diante disso tudo que a gente tem vivido, o que eu peço à população é que a gente precisa, sim, precisa fazer a nossa parte, acreditar e fazer esse nosso sentimento de indignação ser a força necessária para a mudança que a gente precisa para fazer dar certo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É possível. Obrigado, vereadora Poliana, mais uma vez participando conosco do Fiscalização. Obrigado a você que sempre nos acompanha, canal 4 da NET, também no nosso site camarataubaté.sp.gov.br, o nosso aplicativo, seja no smartphone, seja no tablet, todas as plataformas à sua disposição para saber o que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Taubaté. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Forte abraço, até a próxima.